Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o tema do avanço do mar nas praias, nas costas, né? A questão é por que o mar avança sobre o continente, né? O que é que move esse efeito que a gente chama de ressaca? Primeiro é importante a gente entender que as ondas, né, que provocam ressacas ou não, as ondas de uma maneira geral, são efeitos naturais da relação do atrito dos ventos com a superfície das águas dos oceanos. Existe uma direção preferencial dos ventos dos oceanos para o continente. Isso pode ser uma fala em uma outra postagem, né? Por que o vento se move, né? Por que existe vento? Isso a gente fala em outro momento. Então, voltando aqui, esse contato do vento com a superfície das águas oceânicas, com uma direção preferencial para os continentes, move essas águas num fluxo contínuo e isso, quando chega às costas, cria o fenômeno das ondas. Então, isso é natural. Não tem a ver com aquecimento global, não tem a ver com elevação do nível médio dos mares, nem derretimento de calotas polares. Muito bem. Então, por que é que de vez em quando, né, acontecem essas ondas tão violentas? Por que é que algumas praias têm ondas e outras não? Então, respondendo a essa última questão, além do atrito do vento com a superfície da água, né, existe também o relevo marinho que influencia na magnitude, né, na intensidade, na força, na frequência dessas ondas. Então, vai haver relevos que vão barrar essa ação do vento e você vai ter praias com pouquíssimas ondas. Vai haver relevo que vai favorecer essa ação e aí você vai ter praias com ondas muito fortes, muito violentas, enfim. E aí, a questão anterior, por que tem então momentos com ondas tão fortes? Há momentos da circulação atmosférica, né, que a gente chama de frentes, que podem ser quentes ou frias, que geram ventos muito fortes, muito intensos, constantes, né? E com uma duração maior, não são ventos curtos, não são deslocamentos rápidos, são deslocamentos de horas. Então, essa intensidade de vento por muito tempo, com uma direção condicionada para o continente, cria as ondas de maior intensidade que a gente chama de ressaca. Um outro efeito que potencializa essa ação de ondas, nas chamadas ressacas, é a coincidência dessa circulação de massas de ar quentes ou frias, né, que geram essas ondas maiores, com a relação gravitacional do Sol, da Terra e da Lua, criando o movimento das marés, né? Então, quando a gente tem marés de cisígia, são marés de alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, a gente tem a maré alta, extremamente alta, e se estiver ocorrendo a frente fria, as ondas vão ficar maiores ainda. Também sobre a relação de gravidade e maré alta e baixa, a gente pode fazer um outro post sobre isso. Por fim, a gente pode questionar, por que então a cada ano essas ressacas são maiores, né? Por que a gente sempre tem o registro de que a ressaca desse ano foi maior que a do ano passado, a destruição desse ano foi maior do que a do ano passado? Porque cada vez mais nós estamos colocando construções, né, infraestrutura, calçadões, estradas, prédios, quiosques, etc., nas costas, nas margens oceânicas, nas praias. As praias causam um benefício muito grande para o ser humano, então a gente quer ficar próximo à praia, né? Elas também se tornaram uma fonte de renda, então a gente quer ter infraestrutura para reproduzir essa renda cada vez mais. E aí, por que a gente tem a ação das ondas constantes, sejam elas do dia a dia, sejam elas oriundas desses ventos fortes, né, ressacas? A praia é um ambiente de sedimentação e de erosão. As ondas ora estão depositando sedimentos, areias,
as ondas ora estão retirando esses sedimentos, essas areias. Isso é um processo natural. E aí, se a gente coloca estruturas ali, num período de ressaca, que é natural também, né? Conforme a gente já falou, vem do movimento das ondas, pode estar combinado com a maré alta, então a gente tem movimentos de ondas muito grandes, muito fortes, muito intensos, que vão incidir sobre essas estruturas, e aí vai promover um estrago muito grande. O mar esse ano invadiu o calçadão. O calçadão avançou para dentro da praia, porque a gente fez um aterro ou porque a gente fez uma escavação da areia num determinado lugar, né, e moveu para outro. Então, a gente, quando promove as nossas construções nas beiras das praias, nós estamos indo ocupar uma área de risco, tanto de erosão quanto de sedimentação promovida pela ação das ondas. O que a gente pode fazer para diminuir esse efeito das ondas? Nada, porque ela vem, né, da relação do deslocamento do ar, da relação dos ventos com a superfície da água. Então, para se proteger, a gente pode se afastar das costas. A gente pode deixar que a mata de restinga ocupe as areias das praias e os quiosques, as infraestruturas fiquem mais afastadas. Talvez na areia só a circulação de ambulantes, de serviços que não sejam fixos, como barracas, né, que podem ser retiradas todos os dias. E a infraestrutura fica um pouco mais afastada. É uma nova paisagem de costa que a gente pode passar a pensar, né? Não aquela do calçadão em cima da areia, mas aquela em que o calçadão fica mais afastado e a gente atravessa um parque com mata de restinga. Em alguns lugares a gente vai ter mata de mangue. A gente pode pensar em plataformas de madeira para a gente atravessar esses ambientes. A plataforma de madeira, numa eminente ressaca, pode ser facilmente reconstruída e não causa dano para a natureza. Por hoje é isso. Fico aberta às dúvidas, às questões. Aguardo vocês aí na próxima postagem. Tchau, tchau.